Olá pessoal, Gevandro Barros do IOPEX. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de dar prosseguimento à nossa série sobre os 9 tipos de desperdício. Eu vou falar em especial sobre o desperdício de movimentação. Então me acompanhe até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele pode ser interessante aí para você. Então vamos lá, pessoal. O desperdício de movimentação, ao contrário do desperdício de transporte, que é causado quando a gente utiliza um equipamento, como um carrinho, um caminhão, uma empilhadeira, para levar um colaborador, um documento ou um material de um local para outro, na movimentação o que acontece é quando o colaborador ele caminha, flexiona, se abaixa, eleva ou vai procurar algum material em algum local que não foi planejado ou está muito distante do local de trabalho dele. Então isso ocasiona, como o próprio nome já diz, um excesso de movimentação ou uma movimentação inadequada. Isso primeiro, atrapalha o colaborador, pode causar problemas de ergonomia, físicos no colaborador por ficar elevando, abaixando, flexionando demais e principalmente pode causar atrasos ou esperas, como eu já falei também no desperdício em um dos vídeos anteriores, a espera nas próximas etapas do processo. Isso é muito ruim porque interrompe o fluxo de trabalho. Toda vez que a gente tem algum tipo de desperdício, onde esse desperdício interrompe o nosso fluxo de trabalho, com certeza a gente pode ter um problema de atraso, pode ter um problema de espera de um outro tipo de processo ou pode ter um outro tipo de desperdício sendo cada vez mais agravado em função do desperdício anterior. Quais poderiam ser então as possíveis causas do desperdício de movimentação? A primeira delas que eu gostaria de mencionar é um layout ruim ou mal planejado. Toda vez que a gente tem uma distribuição de um layout na sua empresa, onde o colaborador, no local que ele precisa desempenhar a atividade dele, ele precisa ficar se movimentando demais, seja para buscar um material, buscar um estoque, uma matéria-prima, ou buscar um documento, e todo o ciclo de trabalho, que por mais não repetitivo que seja, ele precisa sair do local de trabalho dele, esse layout não está adequado para a atividade dele. Então, layouts ruins ou mal planejados são com certeza uma causa muito considerável aí, que eleva bastante o desperdício de movimentação. Outra causa possível é um ambiente de trabalho desorganizado. Toda vez que a gente tem um local onde ele tem que ficar procurando as coisas e talvez ele tenha que ficar levando algo de algum lugar para outro, antes ou depois de desempenhar realmente a atividade que agrega valor, que é a atividade que o cliente paga, a atividade que transforma o produto, transforma o serviço, com certeza ele vai se movimentar mais, ele vai causar atraso, ele vai causar espera de um próximo processo e assim por diante. Então, ambientes desorganizados causam muitos problemas com esse desperdício de movimentação. Outra causa que seria importante mencionar é o excesso de estoques. Todas as vezes que a gente tem, por menor que seja a nossa empresa, estoques intermediários muito próximos do local de trabalho. Eu vou em lojas aí, por exemplo, que as pessoas desembalam muitas coisas e aí para mostrar para os clientes e acabam tendo que distribuir essas embalagens em locais diferentes na empresa, isso acaba causando um excesso de movimentação. No fim do dia, o que acontece com o colaborador? Ele está cansado, ele está insatisfeito porque ele teve que andar demais, seja subindo escada, em muitas lojas pequenas a gente vê isso, tem lojas com 2 andares, o colaborador precisa ficar subindo e descendo escada o tempo inteiro a cada cliente para pegar um estoque, e aí esse excesso de movimentação vai causar um cansaço excessivo no seu colaborador, vai causar com certeza uma insatisfação, porque com o tempo ele não vai gostar da atividade que ele está fazendo, e isso pode ocasionar outros problemas de ergonomia, problemas físicos e assim por diante. Então pense muito bem na organização do seu local de trabalho. Uma quarta causa que eu gostaria de mencionar são ferramentas e equipamentos ou materiais longe dos locais necessários. Se você precisa ficar buscando, procurando
ou necessariamente saindo do seu local de trabalho para pegar uma ferramenta que porventura está num armário que está longe, né? Até mesmo em escritórios mais simples que a gente vê, impressoras muito longe do local de trabalho, onde o colaborador tem que ficar caminhando o tempo inteiro devido ao excesso de impressões que ele tem que fazer durante o dia, com certeza ele vai caminhar bastante e esse desperdício de movimentação vai interromper o fluxo de trabalho dele, todo o ciclo de trabalho. Então pensem muito bem nas ferramentas, nos documentos que ele precisa, nos materiais que ele precisa para estarem o mais próximo possível do local de trabalho dele. Uma quinta causa que eu gostaria de mencionar é fluxo de material no processo quando ele não está muito claro. Quando o colaborador realiza uma atividade que não está estabelecida numa sequência exata e ele precisa ficar alterando esse fluxo de trabalho porque não conhece a sequência ou porque ela não está muito bem padronizada, o que vai acontecer? Cada vez que o colaborador realizar a atividade dele, se são ciclos muito longos, por exemplo, ele vai realizar de uma forma diferente, porque ele vai improvisar, ele vai achar a melhor forma para ele, e se tiver mais de um colaborador, cada colaborador vai achar para si a melhor forma, e isso pode causar um excesso de movimentação e até confusão ali na movimentação dos colaboradores, um atrapalhando o outro. Se estiver em áreas pequenas, né, a gente vê isso em padarias, em restaurantes, vai analisar uma cozinha. Quando as pessoas estão cozinhando ali, a gente vê que necessariamente quando o processo não está padronizado, por exemplo, perde-se muito tempo movimentando erroneamente ou com movimentações inadequadas porque o colaborador desconhece esse fluxo do trabalho. Você vai em grandes empresas, por exemplo, você vê que os fluxos de trabalho têm demarcação no chão ou com apoio de algumas marcaçõezinhas nos equipamentos para que o colaborador consiga identificar qual é a próxima etapa do processo. Isso é muito importante. E a sexta causa que eu gostaria de mencionar é quando a gente não tem um processo padronizado e principalmente quando as atividades do colaborador não têm instruções de trabalho padrão, né? A descrição de uma atividade, a gente chama de instrução de trabalho, ela deve ser padronizada. Para quê? Para que o desenho do fluxo de trabalho esteja nessa instrução, para que a sequência dessas atividades, o que ele vai fazer, em que ordem, em quanto tempo vai levar cada uma dessas atividades, esteja nessa instrução de trabalho. Então, desenvolva a sua instrução de trabalho com seus colaboradores para que você não tenha perda desse desperdício de movimentação, porque instruções mal dimensionadas, novamente, como eu já falei anteriormente, vão fazer com que o colaborador, cada um, caminhe da sua melhor forma e isso pode causar um excesso de movimentação no processo. Bom, então como é que a gente vai fazer para reduzir ou mesmo eliminar essas movimentações nos nossos processos, nas nossas atividades, no nosso dia a dia? A primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês é analisar o layout, ou seja, melhorem o layout, aproximem as coisas, façam uma análise, né, do quem precisa do que na sua atividade, para que essas atividades ou equipamentos ou estoques, materiais estejam o mais próximo possível das pessoas que vão desempenhar. Quanto mais elas caminham, quanto mais elas andam, mais desperdício de movimentação vai ter, mais espera ela vai causar num próximo desperdício e assim os desperdícios vão se acumulando ao longo do dia. Então melhorem o layout para otimizar as atividades das pessoas, dos colaboradores. A segunda dica que eu gostaria de passar para vocês reduzirem ou até mesmo eliminarem esse desperdício de movimentação é implementando o 5S. O 5S é, na verdade, uma filosofia, uma técnica japonesa que foi inventada há muitos anos atrás. Daqui a alguns vídeos eu vou falar sobre essa técnica, sobre cada um dos S, mas o 5S, principalmente, ele envolve a organização e a padronização do posto de trabalho, para que as coisas estejam muito bem marcadas, tudo limpo, tudo organizado, para que o colaborador não perca tempo na sua atividade. Então, implementando essa técnica do 5S, você vai conseguir organizar melhor e deixar apenas no posto de trabalho ou no local de trabalho do colaborador apenas aquilo que ele necessita para fazer a sua atividade. Isso é muito importante. A terceira dica é reduzir os estoques no posto de trabalho de acordo com ciclos de produção ou de serviço que ele vai fornecer ou mesmo de acordo com o dia a dia de trabalho. Então, quando a gente não conhece, não consegue dimensionar o estoque, faça pelo menos aí um dimensionamento para o quanto ele vai gastar no dia, né? Porque dependendo da atividade, pode ser muito ou pouco, porque estoque é
ativo, é algo que você já pagou, é algo que já correu aí dentro do seu fluxo de caixa, então como você já pagou, custa. E ao custar, se você tiver um excesso de estoque, primeiro, ele pode atrapalhar o posto de trabalho do seu colaborador e segundo, ele vai te custar muito dinheiro. Então quanto menos estoque, o estoque estiver ajustado somente às necessidades que o colaborador precisa no posto de trabalho dele, muito melhor para o seu processo e para a sua parte financeira. Com certeza você vai ganhar com isso. A quarta dica é realizando marcações no layout para determinar os fluxos dos processos. Como eu já falei anteriormente, fluxos de processos desconhecidos ou inadequados acabam causando espera e acabam causando movimentações inadequadas ou ineficientes. Então, marquem aí nos seus layouts onde é que o colaborador tem que trabalhar, de que forma ele deve trabalhar para que ele não perca tempo com isso e não se movimente de maneira inadequada. A quinta dica seria padronizar as atividades e descrever instruções de trabalho padrão. Quanto mais padronizadas as atividades estiverem, e o colaborador tiver ali a folhinha, a instrução de trabalho dele, com a sequência que ele tem que fazer certinha, com o desenho daquilo que ele tem que, de cada posto de trabalho que ele tem que passar para desempenhar os ciclos de trabalho que ele tem que fazer. E quanto tempo ele está gastando para cada etapa, com certeza ele vai desempenhar melhor a atividade dele, com certeza você vai ter nas mãos algo inclusive para treinar novos colaboradores, porque a instrução de trabalho também serve para treinar um colaborador novo que está chegando e você vai conseguir muito mais resultado, porque você vai conseguir com a instrução de trabalho verificar se o colaborador está fazendo naquele tempo. Então você vai conseguir avaliar a eficiência e a eficácia do seu colaborador através da sua instrução de trabalho. E a sexta e última dica é descrever o que nós chamamos de diagrama de espaguete. É um diagrama como esse aqui, ó. Esse diagrama é muito importante porque nele você vai, primeiro, descrever as atividades, o passo a passo do colaborador no layout. Para quem tem colaborador que trabalha em pé ou se movimenta muito, isso é muito importante, porque o diagrama de espaguete, ele fica aí, na verdade, como um espaguete, cheio de linhas aí dentro do desenho, em cima do layout que você vai fazer. Então, pegue o layout, uma planta baixa do seu escritório, da sua produção, e desenhe o passo a passo no diagrama de espaguete, coloque a caneta e vá desenhando o passo a passo que o colaborador faz, do início ao fim, sem tirar a caneta do papel. Então descreva passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, assim que você for desenhando, depois você descreve e depois você analisa o tempo. Faça isso para o estado atual, ou seja, a forma como o colaborador está fazendo hoje, e desenhe com ele um estado futuro, ou seja, como é que esse diagrama ou essa atividade do colaborador poderia ficar no futuro. Se você fizer o estado atual, o estado futuro, discutindo esse diagrama de espaguete com o seu colaborador, ele vai ver o que ele está fazendo de errado, ele vai poder contribuir dando sugestão daquilo que porventura esteja longe para ele, daquilo que porventura esteja atrapalhando ele desenvolver a atividade. Então, discuta o diagrama de espaguete com o seu colaborador, porque você pode chegar com isso a uma melhoria aí muito considerável no seu processo, tá ok? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Se você quiser saber mais sobre as minhas mentorias, consultorias ou treinamentos, basta acessar o meu portal www.iopexbrasil.org. Curta a gente aí também nas nossas redes sociais e principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube, colocando lá a sua sugestão, o seu comentário, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.